Hoje, no cenário político, conversaremos com o empresário Jorge do Rosário, presidente estadual do Avante. E ainda, cerca de 1.000 aposentados do Previ Mossoró precisam realizar prova de vida de maneira digital. O cenário político está no ar. Olá, muito boa noite para você que nos acompanha a partir de agora aqui no nosso cenário político TCM, agradecendo a sua audiência, a sua participação conosco, né? Segunda-feira, semana começando e nós já estamos aí iniciando também os nossos trabalhos nesta última semana aqui em substituição ao nosso colega Vonúvio, né? Que estará de volta, né? Dia 1º de julho. Nós vamos conversar hoje sobre política, mais uma vez, e outros assuntos do cotidiano de Mossoró. Olha, as atrações do penúltimo final de semana do Mossoró Cidade Junina trouxe o público para o Polo Estação das Artes e para outros locais de festa também. Acompanhem. O fim de semana prometia a mistura de ritmos para o palco do Polo da Estação das Artes Poeta Eliseu Ventania, com forró, pagode, sertanejo, samba e MPB no cardápio, uma variedade garantida pelos nomes que se apresentariam no palco. No entanto, o clima chuvoso que se fez durante todo o dia e a noite do sábado em Mossoró afetou algumas das programações do MCJ. Polos como Cidadela e o espetáculo Chuva de Bala foram cancelados devido ao mau tempo e o público foi afetado pela chuva. Mesmo assim, as apresentações aconteceram como programado no Polo da Estação. Mozart, André da Mata, Adna Santana, Matheus e Cauã e Tati Girl comandaram os shows no sábado. Já no domingo, sem o problema do tempo, os polos funcionaram normalmente e não foi diferente na Estação das Artes. Samba Mix, Tiago Freitas, Menos é Mais, Coisa Nossa e Lagosta Bronzeada mantiveram a pegada de mistura de estilos musicais no palco, em um dos dias mais aguardados do evento por uma parte do público. O MCJ agora entra em sua última semana de shows e já tem programação nesta segunda-feira, mas no Polo, poeta Antônio Francisco, humorista Titela, irá se apresentar hoje à noite para o público do MCJ. Enquanto isso, o Cidadela vai ter as atrações canceladas no último sábado. Já aqui no Polo Estação das Artes, o agito volta somente na quarta-feira, com as apresentações de Guinho e Lulinha, Cavaleiros do Forró e Leonardo. E é claro, você acompanha tudo isso com a gente aqui na TCM Telecom, através do TCM Junina. Obrigado, então, Danilo Queiroz, aí trazendo no jornalismo TCM. Bom, e no domingo, o Polo Arraiá do Povo, poeta Zé Lima, né, que foi a atração, pessoal. Vamos acompanhar na reportagem. Forró para arrastar o pé. Sim, senhor. E não é só isso. O Arraiá do Povo, polo do MCJ, localizado no Parque Armando Boá, guarda o melhor da nossa região. O artesanato que preenche os olhos de quem sabe apreciar a verdadeira arte. Pela primeira vez participando do evento, Francilene apresenta os diferentes pontos do crochê e a esperança de fazer uma renda extra durante esse período. Eu tenho crochê de grampo, crochê na tauba, que é uma tauba cheia de prego, e crochê normal. 3 tipos de crochê, mas tudo é crochê. E por aqui no Arraiá do Povo, o artesanato vira um negócio lucrativo. É possível ver, fazer encomendas ou, de repente, adquirir uma lembrancinha para quem, de alguma forma, não pôde comparecer ao Mossoró Cidade Junina. O espaço do artesanato está bem na entrada principal do polo. Aqui também é possível encontrar o trabalho de Dona Irene. O que mais sai? A artesã responde sem pensar, o pé de porta. E para ela, o movimento precisa melhorar só mais um bocadinho. Beijo de porta de Lampião, Maria Bonita de Lampião. São os campeões de venda? Os campeões de venda é eles. Essa semana eu fiz 9, já tem 3 encomendados. Estou esperando só a pessoa chegar para pegar. Para atrair e garantir o retorno dos clientes, Cidinha já descobriu o caminho e faz acontecer no Arraiá do Povo. Para cada top, dou um colar, sendo que outra peça sem ser top, eu dou um mimo de um porta-copo, porta-xícara. Estou inventando aí qualquer coisa para agradar e atrair. Foi desse jeito que eu consegui algumas vendas no final de semana passado. E espero que venha mais, né? Entregando cartãozinho e recebendo uma encomendazinha, que é de boa. Além do artesanato, a programação de bandas durante o final de semana reuniu Forrozão Puxa Papai, Dedinho Gouveia Júnior,
Donato Neto é de vaqueiro, Banda Encantos, Zé Hilton do acordeon, Jarli Almeida, Amazã, Bartô Galeno e Forrozão Tropicália. O Polo ainda oferece o melhor da gastronomia regional. É um evento que traz a comunidade para conhecer um pouco a culinária do nosso Nordeste e também é um evento que ajuda a aquecer a economia, traz os agricultores para vir comercializar seus produtos aqui e a gente está tendo a oportunidade de saborear uma boa buchada. E eu lembrei agora, eu tenho uma comadre lá em Messias Tagino que ela comercializa buchada. Então assim, é um momento muito especial e também regado por uma boa música do Donato Neto. O evento conta com a transmissão oficial da TCM e ainda com ações educativas relacionadas ao trânsito. O CPRE, juntamente com o projeto que é a Educação de Trânsito na Escola, estamos desenvolvendo umas ações educativas, panfleto, essas atividades aqui com essa pista, sempre tentando educar nossas crianças, que serão os futuros condutores, e hoje mais do que nunca são os passageiros, são os pedestres, e precisamos dessa consciência, mudar as estatísticas de tanto sinistro de trânsito que temos aqui, não só em Mossoró, como Natal, Rio Grande do Norte, e por isso o CPRA acredita nessa mudança através das ações educativas. Muito bem, está aí reportagem da Emanuela de Souza, parabéns ao Polo Arraiá do Povo, né? Polo Zé Lima, sempre trazendo grandes atrações e reunindo um grande público também, um público bom, considerável. Olha, vamos começar agora com o empresário Jorge do Rosário, ele é o nosso convidado de hoje aqui no nosso cenário político. Vamos falar sobre construção civil, sobre política e outros assuntos também pertinentes. Jorge, boa noite, seja bem-vindo aqui. Boa noite, Tássio, boa noite, telespectador, é sempre bom estar aqui. E agora com você que está aqui substituindo provisoriamente. Provisoriamente, Boa noite, está de férias. Isso é bom. Perfeito. Jorge, inicialmente, como é que você está vendo aí, a gente está perto do final do primeiro bloco, a construção civil, o mercado da construção, para a gente dar uma pincelada inicial, porque no segundo bloco queria entrar também com esse assunto com você, né? Olha, a construção civil, o mercado está aquecido, já vem aquecido de um certo tempo e sempre está se falando uma coisa que é recorrente no país inteiro, que é a falta de mão de obra. Quando isso ocorre, eu considero esse um momento muito bom. Eu já estive presidente do Sinduscom do Oeste, que é uma das construtoras, que é formado pelas construtoras de Mossoró e região, e sempre que está nessa situação, os meus colegas reclamavam que estavam sem mão de obra, e eu sempre dizia que era um momento que eu já tinha passado tanto momento onde a gente ficava ocioso, as construtoras ociosas, a gente desempregado, é uma tristeza tão grande, que quando eu me lembro dessa época, então, e quando está em pleno emprego, eu acho bom, eu acho que o momento bom é esse. Claro que valoriza a mão de obra, nós temos que ter a responsabilidade também de formar e qualificar mais ainda a nossa mão de obra. Exato. E esse é um papel das empresas para fazer isso. E é esse que a gente está fazendo e as construtoras de Mossoró e região estão fazendo. Bem, então é um momento, digamos, de ebulição, né, no setor Sem dúvida. Da construção civil. Passou aquele grande momento no início dos anos 2000, né, foi um momento favorável da economia como um todo. Depois houve uma refração, né? E agora começa já nos últimos, me parece, Jorge, os últimos 4 anos para cá, tendo aí esse momento de ascendência, né? Nós temos ainda alguns gargalos, como, por exemplo, a taxa de juros, que é alta, isso atrapalha, podia estar até melhor. Mas a taxa de juros é exatamente para frear, a gente sabe que é usado como âncora para diminuir as atividades econômicas em função da inflação. O controle. É o controle da inflação através da questão monetária e tal. Tem uma reportagem aí a respeito dos aposentados aqui em Mossoró. Cerca de 1.000 servidores aposentados e beneficiários do Previ Mossoró precisam realizar a prova de vida de maneira digital. Acompanhe. Dona Maria de Fátima é aposentada de suas funções no município desde o ano de 2014 e veio até a sede do Previ para tirar dúvidas sobre a prova de vida digital. A professora aprovou um novo jeito de se garantir o direito. Não achei difícil não, porque eu encontrei uma pessoa maravilhosa. Ela. Chegou aqui e fez num instante? No instante.
Assim como Dona Maria de Fátima, centenas de outros servidores e beneficiários do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró precisam realizar a sua comprovação de vida junto à entidade. Pelo próprio nome, ele já diz a terminologia, né? Prova de vida. Nós queremos saber se a pessoa efetivamente está viva. Então, ela deve obrigatoriamente fazer esse procedimento para que não haja nenhuma intercorrência no seu benefício. Apesar da possibilidade de realizar o serviço através do aplicativo Meu RPPS, disponível para telefones Android e iOS, o Previ fixou, através de portaria, datas para a realização da prova de vida durante os meses de julho e agosto, levando em consideração a data de nascimento dos aposentados, pensionistas e beneficiários da instituição. Entre os dias 1 a 15 de julho, devem realizar a prova de vida os beneficiários nascidos em janeiro, fevereiro e março. Entre os dias 16 a 31 de julho, abril, maio e junho. Já em agosto, entre os dias 1 e 15, os servidores nascidos em julho, agosto e setembro devem realizar a prova de vida. Por fim, entre os dias 16 a 31 de agosto, é a vez dos nascidos em outubro, novembro e dezembro. Cerca de 1.000 servidores aposentados e beneficiários precisam realizar a prova de vida junto à Previ de Mossoró. E aqueles que não conseguirem realizar através do aplicativo de maneira digital podem tirar suas dúvidas no novo prédio da Previ, localizado aqui na rua Prudente de Moraes, de número 976. Se o servidor não se manifestar perante o Instituto, ele vai estar de maneira irregular, então, de imediato, nós iremos suspender o seu benefício. E se a irregularidade ainda continuar, né, nós iremos fazer diligências, ir na casa dele, enfim, fazer todos esses procedimentos, e aí pode chegar até o cancelamento. Então, por isso, é importante que o servidor ele faça esse procedimento para que não tenha esses dissabores e ter o seu benefício suspenso. O atendimento da Previ acontece entre as 8 da manhã e as 2 da tarde, de segunda a sexta. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato através do telefone, que também é o WhatsApp, no 849-655-3186. Muito bem, então aí, portanto, o pessoal que precisa fazer a prova de vida, ficar atenta, né? Procurar o Previ Mossoró. Mandar um abraço aqui para o Assis, no Abolição 5. Alô, Assis, um abraço para você. Adeilson também está conosco aqui na rua Jorge Freire. Obrigado, Adeilson. E também o seu Assis, né? Inclusive, esse pessoal aqui, Jorge, trabalha na construção civil, viu? É a turma que pega na colher. Colega. Bons profissionais. Bom, vamos voltar aqui com o Jorge do Rosário. Jorge, o Pedro Escócia esteve aqui e o presidente do Sinduscom, e ele disse que no momento realmente era espantoso porque as empresas procuravam mão de obra e não estão encontrando pessoas para trabalhar. Isso é um fenômeno recente. Como é que você avalia? Qual é o sintoma disso? Olha, nós temos várias vertentes desse problema. Nós temos a questão que temos muitas vagas, estamos, eu diria que em pleno emprego, muita atividade aquecida. Nós temos, por outro lado, o custo de um emprego, que é dado pelo Estado, por exemplo. Estamos falando em off e eu dizia, um pedreiro que ganha R$3.000 numa empresa, isso não é incomum, é comum hoje, ganhar R$3.000, ele não custa R$3.000 para a empresa. Ele vai custar R$7.000 para a empresa. Então, nós temos esse custo. E ele quando ele está numa empresa, ele tem 13º, fundo de garantia, tem todos esses direitos assegurados, isso é muito bom. Mas nós temos um problema que muitos preferem ficar sem estar com a carteira assinada, fazendo o famoso bico. O bico, que é uma cultura já que a gente tem. Isso você vê em qualquer lugar. Uma empresa não pode ter um trabalhador sem carteira assinada. Mas o bico pode e passa o vista grossa. Nenhum trabalhador deveria trabalhar sem carteira assinada, sem ter seguridade social e tal. Mas a gente sabe que tem. Então é uma concorrência que eu diria. E o cara que está contratando solto, esse que custa para a empresa 7, ele paga 4 ou 5. O trabalhador está ganhando mais naquele momento, mas ele está deixando de levar em consideração todos os benefícios de fundo de garantia,
de 13º, férias, seguridade social que ele tem estando em uma empresa. Então, nós temos esse problema. Aí alguém ainda coloca uma questão que é polêmica, a questão do programa social do governo. Os programas de transferência de renda, transferência né? De renda, Bolsa Família. Aí alguns ainda assim acham que vale a pena ter a Bolsa Família e fazer bico. Então, nós temos vários problemas, é preciso que haja uma conscientização, e nada contra a Bolsa Família, muito pelo contrário, é um programa importante, e eu sou defensor, mas sou defensor também que a gente procure formar a mão de obra desse público que tem Bolsa Família, que a gente precisa. Se a gente está precisando de mão de obra e esse exército que está aí está com essa transferência de renda porque não consegue trabalhar, nada mais justo e certo que a gente faça essa conscientização e a gente possa qualificar, formar essa mão de obra que tanto o mercado precisa e o país precisa. Alexandro está dizendo aqui, dando boa noite a você. Boa noite. E dando a opinião dele, será que está faltando mão de obra, ou a mão de obra não esteja sendo valorizada pelo setor da construção civil? Conheço vários pedreiros que não querem trabalhar em empresas do ramo porque, segundo ele, paga pouco, prefere trabalhar avulso, com diária de R$160. E, segundo esses profissionais, poucas são as pessoas que querem aprender a ser pedreiro, carpinteiro, etc. Quanto ganha um pedreiro hoje nas empresas de construção civil? Ele respondeu aqui em média R$3.000. Não, até mais. Até mais. Tem pedreiro. Eu tenho pedreiro. Desculpa, só para concluir, ele disse, com relação à seguridade social, muitos pedreiros têm MEI. Não, isso não procede. Eu não sei como é o nome dele. Alexandre, eu não sei se ele é da área, eu acho que ele está falando coisas que, pelo menos, até onde meus olhos enxergam, o meu conhecimento, eu tenho 35 anos nessa brincadeira. E as empresas que eu conheço também, que são várias que eu conheço, não tem essa de MEI, pedreiro com MEI. Não existe isso, não. É muito pelo contrário, tem carteira assinada, com direito a fundo de garantia, 13º. E é verdade que muitos pedreiros preferem, alguns também, nós temos muitos com carteira assinada, todos os meus funcionários e de todas as empresas que eu conheço. Acontece que eu penso que o pedreiro, aí onde eu falo em conscientização, que o pedreiro que vai trabalhar avulso, para ganhar esses R$160 na diária, e é verdade o que ele está dizendo. Mas ele não está analisando que ele não ganha só o salário de produção ou da carteira que ele dá lá. Ele tem vários outros direitos que ele não está levando em conta. Agora, você imagina esse trabalhador sofre um acidente de trabalho e ganha R$160 na carteira. Uhum. Aí ele sofre um acidente e ele vai fazer o quê? Se ele tiver numa empresa, ele tem toda a cobertura. O mercado, a diária, sem esses custos da empresa, ele paga mais mesmo. Porque ele não paga 13º, não paga fundo de garantia, não deposita fundo de garantia, não tem férias, direito a férias, um terço de férias, não tem seguridade social. Aí, se eu pudesse, por exemplo, uma empresa, se pudesse pagar só esses 160, é possível que alguns quisessem, sairia até mais barato para a empresa. Essa é a questão. Sem os encargos. A questão disso tudo está no custo indireto para as empresas, porque um trabalhador que ganha R$160 numa diária, que recebe isso, para a empresa, e mesmo ele recebendo 80, ele ainda sai mais caro, ele sai por mais de 160 para a empresa. E ele não vai receber só os 80, ele vai ter um fundo de garantia depositado, ele vai ter 13º, de novo, sempre esses direitos que a empresa tem que cumprir, é um direito do trabalhador. Então, eu acho que a gente tem que analisar, sob o ponto de vista que não é... Precisa haver uma conscientização, eu insisto nisso, que é melhor o trabalhador, ele está numa empresa
tendo uma carreira, ainda tem essa, que ele pode, eu sou exemplo disso. Eu comecei como servente de pedreiro, aos 14 anos, trabalhando em construção civil com meu pai. Meu pai também tinha começado como servente, chegou a ser mestre de obra, criou uma carreira dentro da construção civil. Graças a Deus fui estudado, terminei sendo engenheiro, graças a Deus. E você cria uma carreira dentro da construção civil, dentro de uma empresa. E eu tenho vários exemplos. Eu tenho funcionário comigo que trabalha há 30 anos, vários. Pedreiro trabalha comigo há 15 anos, que criaram sua família, educaram. Já trabalham comigo até hoje. Então vale a pena, sim. Eu penso que a gente tem que ao contrário de estimular que a pessoa trabalhe sem ter esses direitos garantidos, a gente tem que estimular para que ele venha ser fichado. E isso não é maioria, não, que as pessoas que trabalham fazendo bico. Não é maioria. A maioria está nas empresas. Sim. Você não tenha dúvida disso. Agora, é um risco muito grande e eu insisto nisso, que eu acho que não é um bom negócio. E o salário, quanto à questão de salário, não tenha dúvida, não tem um pedreiro hoje que ganhe o salário de carteira. E nenhuma empresa tem produção, a empresa quer produzir. E o que é o grande lance que a gente precisa, o Brasil precisa colocar isso, a questão da produtividade. Enquanto a gente não tiver funcionários, trabalhadores qualificados, insisto, esse é um papel das empresas, qualificar os nossos funcionários, a gente tenta fazer isso, torná-lo mais produtivo, porque ele, com certeza, vai ser um profissional que vai ganhar mais, porque ele vai produzir mais. Esse é o grande lance e é o caminho que eu espero ainda ver na construção civil. E a construção civil está mudando. A construção civil está mudando. Daqui a pouco, nós vamos ter um sistema construtivo de montagem. Aí vai ser com um profissional mais qualificado. A construção civil, se der tempo, eu vou dizer, tem uma função social extraordinária. A construção civil pega pessoas que nenhuma indústria talvez dê oportunidade e a construção civil traz para dentro e, como eu falei, a pessoa pode construir uma carreira. Às vezes chega até analfabeto e sai alfabetizado, sai com uma profissão, com dignidade. Muito bom. Você tem mais alguma questão sobre essa pauta de construção civil? Não, eu estou só que nós estamos num momento importante, o mercado acelerado mesmo, e isso é bom para o trabalhador também, que se valoriza muito isso. Uhum. Então, é bom para todo mundo. Mercado aquecido. Aquecido, né? Isso é muito bom. Jorge, mudando de assunto, Nogueirão, você viu o projeto da proposta da Prefeitura? Estou lhe perguntando porque você é uma pessoa altamente identificada com o futebol, com o potiguar e com a questão do Nogueirão como um todo, né? Além de ser engenheiro. Eu vi. Eu vou dar uma opinião que eu já vi vários setores da imprensa sempre me consultam sobre isso e eu vou repetir o que eu já tenho dito. Eu desde o início, a questão do Nogueirão vem sendo mal, a meu ver, sendo mal conduzida. É uma questão que assim... Acontece uma pressão, aí aparece uma novidade. Não é uma coisa planejada, pensada, colocar os atores que conheçam um pouco de negócio, porque isso vai ser um grande negócio no sentido do volume financeiro. E é preciso ter pessoas que conheçam disso, não é qualquer um, com todo respeito a quem está envolvido, que deve ficarem lá, mas trazer mais subsídio para fazer uma coisa que se resolva. Então, desde o início, eu vejo assim muito a coisa, faz uma pressão e lança um documento. Aí uma promessa. E não acontece, não se explica também porque que não deu certo, porque era permuta. A penúltima coisa era uma permuta, e não era permuta mais. E por que não deu certo permuta? A permuta é um instrumento que eu considero, inclusive, acho razoável, poderia fazer. E tem outra questão, Tássio. Esse processo, se der certo agora, que agora é PPP, eu acho, eu espero, eu como Mariano Suassuna, eu sou um realista esperançoso. Eu espero que dê certo.
torço que dê certo, independente de quem esteja à frente disso. Porque eu sou desportista, sou moçoroense e quero muito que dê certo. Agora, como é que se vai colocar uma PPP onde há uma insegurança jurídica logo de cara, de plano? Porque tem uma ação da Liga contra a Prefeitura questionando a municipalização. Primeiro tem que resolver isso, não adianta lançar uma PPP, porque o empresário não vai entrar em bola dividida. O empresário, o que ele mais preza é segurança jurídica. Qualquer um que vai botar 50 milhões num negócio, quando tem uma ação e a gente sabe como a justiça anda, com o tempo, aquela coisa já com a espada no pescoço. Então eu torço que dê certo, mas eu vou aguardar para ver. Eu acho que precisava, a prefeitura precisava, e não é difícil resolver essa questão com a Liga, no meu ver, falta diálogo, falta respeito, inclusive, com quem faz futebol, com a Liga de Mossoró, que vem há anos e anos, já vinha ali lutando por futebol de Mossoró, e que precisa ser ouvido. Então, eu já acho que temos um problema que não foi resolvido, já começa com um problema. E eu não vejo como uma empresa ou um empresário fazer uma proposta em cima já de um problema. O Arimateia estava perguntando, então, particularmente, você já está respondendo aí, viu, Arimateia? Arimateia, porque no projeto que a Prefeitura encaminhou à Câmara, consta um dos itens, o tal do naming rights. Bonito o nome. Um termo em inglês, que o parceiro, a empresa, tem o direito de colocar, a empresa ganhadora, o nome dela no estádio, né? Como é o Allianz Parque e outros estádios pelo país. E aqui tem a pergunta do Arimateia. Jorge, a Repave vai participar dessa concorrência? Não. Tem interesse no name rights? Não tem interesse pelas razões que eu falei antes. E por também ter uma coisa, eu me considero suspeito. Eu estou arguindo a suspeição, porque eu sou envolvido em futebol, estou no Potiguar, ainda sou conselheiro do Potiguar, participo, as pessoas me identificam com o futebol. E certamente, por melhor da boa vontade que eu venha ter com o Nogueirão, e eu tenho, mas eu dizer que eu estava em futebol para ganhar dinheiro e não é o caso. Eu espero que alguém... Mas, de novo, eu nunca fui chamado para nada. Se eu fosse chamado, eu ia dar a minha opinião, como é que eu achava que devia ser feito. E se eu puder contribuir para que as coisas dêem certo, você não tenha dúvida que eu vou contribuir. Mas você não tem muito... Menor interesse. Não tenho o menor interesse em participar por isso, porque eu sou envolvido em futebol e eu acho que eu espero que algum colega empresário veja o que eu não estou vendo. Veja o que eu não estou vendo. Mas eu sou um pouco pé atrás pela maneira que está sendo conduzido o processo. Olha, a gente já tem 5 anos nessa brincadeirinha. 4, 5 anos discutindo como vai fazer, vai ser assim, vai ser... Aí tem hora que diz, agora está resolvido. E é só uma entrevista, é um papel, é uma coisa, e avançou nada. E tem outra questão que ninguém fala. Esse processo todo não é resolvido em menos de 3, 4 anos. Para construção, projeto, alvará, licença ambiental, por menor da boa vontade, construção, a construção pode ser um sistema mais rápido. Vai lá, 3 anos. E os times de Mossoró vão jogar onde nesse período? Então, a pergunta do Marcelino aqui. Jorge, por que a Repave não constrói um mini estádio para o Potiguar? Marcelino está perguntando lá do Liberdade. Obrigado, Marcelino. Marcelino. Você até ensaiou, né? Esse sonho do Potiguar ter um centro de treinamento é um sonho que eu espero que a gente ainda realize. Muito bem, está respondido o Marcelino. Jorge, vamos mudar para a política agora aqui. Chegando pergunta, o Manuel Nascimento perguntando, vai ser candidato a deputado ano que vem? Oi, Manuel, obrigado pela pergunta. Eu passei a fazer essa pergunta. Ia fazer, claro, entre outros. Mas deixa eu dizer, eu tenho alguns amigos que têm me estimulado a sair candidato. E realmente a gente está conversando com os amigos e eu penso que sim, que a gente colocar nosso nome mais uma vez.
porque também, aí eu vou dizer, Mossoró, independente de ser meu nome ou não, eu penso que Mossoró vai ter mais uma oportunidade de resgatar o seu prestígio político, elegendo deputados. Mossoró e região. Mossoró e região, porque se Mossoró resgatando o seu poder político, que Mossoró já teve 4 deputados estaduais, 2 deputados federais, senadores, e hoje a gente está muito defasado da importância de Mossoró na questão política. Então a gente vai colocar a noção para tentar resgatar essa força política de Mossoró e da região. Jorge, você também vai mudar de partido? Você iniciou tratativas com o PL? Olha, eu tenho sido convidado, eu tenho uma amizade com o senador Rogério Marinho, com Tião Couto, vocês sabem também, Stênio e tantos outros do PL, o Genivan, enfim. Então, essa turma aí do PL é a minha turma de amizade pessoal. E eu ainda estou no Avante, mas eu quero ir a Brasília, conversar com o nosso presidente, deputado Luiz Tibé, para a gente ele entender que eu não tenho como fazer uma nominata dentro do Avante. E vocês sabem que eu não estou deputado hoje porque a gente não conseguiu fazer uma nominata. Eu tive votos suficientes para ser eleito em qualquer partido. Mas, pela segunda vez, eu estava entre os 24, em termos de quantidade de votos. Mas é a legislação eleitoral e a gente respeita. Então, eu devo estar indo, estou fazendo o caminho, o meu partido deve ser o PL, porque eu tenho sido, desde o ano passado, que o senador Rogério me convidou e essa turma também do PL tem me convidado para seguir, para ir para o PL e sair candidato pelo PL. Quando é que você acha que até quando resolve esse processo? Eu acho que em agosto já. Eu já estou eu não faço isso porque por questão de ética, enquanto eu estiver no Avante, eu não vou falar nada do PL, eu vou falar do Avante ainda. Mas eu estou conversando com o presidente, devo conversar logo e se Deus quiser, resolver isso. Jorge, como é que você vê então a construção, fala-se muito em união da oposição no Rio Grande do Norte. Ontem mesmo, no final de semana, o senador Agripino disse que se as oposições do Estado saírem unidas, ganham logo no primeiro turno, mas há uma dificuldade, ele quer que esse critério seja feito baseado em pesquisas, né, pré-eleitorais, e por outro lado, o senador Rogério já deixou claro que se depender de pesquisa eleitoral, ele não teria sido eleito senador na última campanha. Você acredita que haverá essa união da direita, centro-direita, para a eleição do próximo ano? Como é que você vê esse processo? Olha, nós temos ainda um longo caminho, né? Eu penso que as conversas devem existir. Eu acho que, eu concordo que se houver uma união, ninguém ganha a campanha de véspera, mas fica um caminho pavimentado com grande possibilidade de uma vitória desse campo aqui. Evidente que tem muito espaço, então o senador Rogério é pré-candidato, o prefeito Alisson não diz, mas a gente sabe que é, E eu acho que o Rogério tem uma certa razão nisso tudo, eu sou suspeito também mesmo, mas ele tem uma certa razão, porque temos outro exemplo, Paulinho Freire estava atrás, se fosse um critério só de pesquisa. Prefeitura de Natal. A Prefeitura de Natal, Carlos Eduardo teria sido o candidato da oposição, ou para bater de frente com o PT. Então, eu acho que política é mais do que número. Às vezes, o número que não está na pesquisa é o que tem um significado maior. Eu não tenho acompanhado pesquisa, não fiz pesquisa, eu não sei, mas eles fazem, e eu acho que o que não pode faltar, na minha modesta opinião, é o diálogo. Eu acho que tem que manter a conversa até... E vamos lembrar que é uma campanha, certamente teremos 2 turnos, que pode, sim, sair candidato um e outro. E o segundo turno é uma outra campanha. É outra campanha, seja o que Deus quiser. Tem isso também, né? Tem isso. Então, a gente tem muitas possibilidades, mas o que eu acho que de novo, eu concordo
que se houver uma união, fica um caminho fica bem pavimentado. Bom, e você vai disputar rapidamente uma vaga na Assembleia Legislativa? Deputado estadual. Estadual. E agora haverá mais chances, né? Vão se ampliar mais 6 cadeiras, né, Jorge? Eu espero que sim. Quem sabe agora, Jorge bateu na trave 2 vezes, quem sabe agora? Eu vou repetir isso, que é importante para as pessoas entenderem. 2 vezes eu tive votação, eu fiquei entre os 24. E essa vez eu não entrei porque os meus colegas de partido não obtiveram. A gente obteve 50 mil votos, a gente não conseguiu o voto suficiente para a gente conquistar uma cadeira. Mas eu tive quase 29 mil votos, considerando que as pessoas, os candidatos do partido, foram apoios mesmo que eu tirei para ser candidato. Certamente, se eu fosse candidato em outro partido, eu estaria com a minha votação, teria sido 40 mil votos, 38, 40 mil votos no mínimo. No PL agora você não vai passar por isso, né? Eu espero que não, eu espero que eu entre. Olha, pessoal, nós conversamos então com Jorge do Rosário, empresário, presidente ainda do Avante Estadual e, como ele já disse, pré-candidato, né? Tudo já praticamente selado, pré-candidato, já é pré-candidato a deputado estadual pelo PL ano que vem. Jorge, fique à vontade, nosso muito obrigado e seu boa noite final. Boa noite, obrigado pelo convite. É isso aí. Bom, pessoal, o Cenário Político conversou com Jorge do Rosário. Voltaremos amanhã às 19h20 aqui na nossa TCM HD Canal 10. Uma ótima noite.